Olá galera, eu aqui Eduardo Lindoso, mais uma vez para apresentar esta edição da Liga o Estado. Sigo aqui no meu home office, continuo respeitando aí as determinações governamentais e também dos médicos deste momento de pandemia do novo coronavírus, mas a gente não deixa de trazer informação aqui para os internautas que nos acompanham aqui na Liga o Estado nesses mais de 2 anos de existência do programa. Nesta edição nós vamos aí continuar debatendo o iminente retorno do futebol aqui no estado do Maranhão. Vamos ouvir aí o vice-presidente de competições da Federação Maranhense de Futebol, o Hans Nina, e também vamos discutir um assunto que tem correlação com o outro, o guia médico que foi divulgado aí no último fim de semana pela Confederação Brasileira de Futebol. A CBF está criando aí um guia de orientações sanitárias para o retorno do futebol em todos os estados brasileiros. Consequentemente, aqui no Maranhão, a FMF deve colocar em prática também esse guia da CBF. Estes são os assuntos da Liga o Estado essa semana. Acompanha com a gente. Pois bem, como eu falei na abertura, nós vamos ouvir nesta edição da Liga o Estado o vice-presidente de competições da Federação Maranhense de Futebol, o Hans Nina, que falou um pouco aí sobre as diretrizes que a entidade vai seguir nesta reabertura do futebol, neste momento ainda de pandemia no Brasil e no mundo. O Maranhão continua tendo um crescimento nos casos, tanto de mortos como de infectados, mas de fato a flexibilização vem acontecendo e no esporte não vai ser diferente. A Federação Maranhense de Futebol divulgou um protocolo aí de retorno que começa a partir do dia 12, nessa semana a federação se reúne com os clubes em uma reunião virtual. No dia 15 vão começar as inscrições de atletas para o campeonato estadual. No dia 22, de acordo com a flexibilização do decreto do governo do estado, os clubes voltarão aos treinos e no dia 1º de agosto, aí sim, as competições efetivamente voltariam a ser disputadas. A competição, que no caso é o Campeonato Maranhense, que foi interrompido aí no fim da sua primeira fase. O Hans Nina falou sobre tudo isso e nós vamos ouvir agora o Hans Nina. Fala aí, Hans Nina. Mais uma vez, uma satisfação estar falando com vocês do programa Liga. Como a gente falou anteriormente, o campeonato paralisou lá no mês de março, né? Nós decidimos pela paralisação do campeonato, independentemente ainda do isolamento social decretado aqui em São Luís, já como medida preventiva. E durante todo esse tempo, aí, mais de 2 meses, ficamos observando aí a situação, né? Recentemente, o governo do estado tem editado alguns decretos com essa possibilidade de abertura, ou lockdown, como já aconteceu, e a gente aguardou essa possibilidade de abertura. Então, pelo último decreto editado pelo governo, há uma previsão de no dia 22 de junho liberar para atividades de academias de ginástica e esporte. A academia, todo mundo sabe, é um espaço fechado, então com isso haveria, acreditamos nós, uma possibilidade de treinamento, né, por parte dos times. Não é realização de jogos, mas sim de treinamentos. Então a gente começou a estudar essa possibilidade, fizemos um cronograma prévio, mas cronograma esse que prevê, como eu falei, algumas datas totalmente suscetíveis a alterações, né, porque nós nos regulamos por aquilo que o governo autoriza ou não. Então, a princípio, nós teríamos uma possibilidade de treinamento dos clubes a partir do dia 22, logicamente também com a inscrição de novos atletas, aí iniciando a partir do dia 15, e caso se confirme esse cenário de melhoria nos números aqui em São Luís, e isso depois se estendendo ao interior do estado, a gente tem a possibilidade... Ouvimos aí o Hans Nina, né, falando sobre as diretrizes que a Federação Maranhense de Futebol vai seguir neste protocolo de retorno aí do futebol aqui no Maranhão. E como eu falei na abertura, existe também agora um guia médico que foi divulgado pela CBF. Fatalmente a Federação Maranhense de Futebol vai ter que seguir esse guia, porque a gente sabe que alguns clubes aqui do Maranhão disputam competições nacionais que são geridas pela CBF, ou seja, vai ter que cumprir esse protocolo também da CBF. O nome do protocolo é Guia Médico de Sugestões Protetivas para o Retorno às Atividades do Futebol Brasileiro. É o protocolo guia da Confederação Brasileira de Futebol. Esse guia ele está sendo dividido aí em 5 etapas.
Ele tem várias diretrizes, como lavar as mãos durante os intervalos dos jogos, não cumprimentar, os atletas não se cumprimentarem com o trio de arbitragem, distanciamento total dentro da partida. Ele proíbe até cuspir dentro do gramado. É um guia bastante rígido que a CBF vem implementando, assim como países na Europa também estão utilizando do mesmo modo operandi, futebol na Dinamarca, na Bundesliga, na Alemanha, também em outros países como Inglaterra, Portugal. Esses protocolos sanitários estão sendo desenvolvidos. Aqui no futebol brasileiro não vai ser diferente. Como eu falei, essa retomada aí da CBF das atividades do futebol será definida aí em 5 etapas. A gente sabe que a situação é bastante complicada, eles estão pensando nisso. Inclusive a primeira etapa será em testes que serão feitos aí nos jogadores e até em familiares dos jogadores. Posteriormente, pequenas reuniões para os times começarem as suas atividades de treino. Posteriormente vem a abertura mais ampla dos treinamentos. Por fim, as atividades sendo implementadas mesmo na partida em si, a princípio com um número bastante reduzido de clubes. Isso ainda é uma questão que a CBF está discutindo com as federações. A Federação do Rio pensa de uma maneira, a Federação de São Paulo de outra. Então, fatalmente, a Federação Maranhense de Futebol vai ter que se enquadrar também neste guia médico da CBF. Inclusive, antes mesmo da divulgação da CBF desse guia, o presidente da Federação Maranhense de Futebol, o Antônio Américo, já havia alertado e também anunciado a criação de um protocolo sanitário estadual. Esse protocolo vai consistir também em testes para Covid-19, distanciamento. O Campeonato Maranhense deve ser retomado sem público, então serão 2 protocolos aí definidos para o retorno do futebol aqui no Maranhão. O protocolo da FMF e o guia médico da CBF. Detalhe para esse protocolo aqui do Maranhão. O Antônio Américo disse que esses testes que serão aí feitos pelos jogadores aqui no futebol maranhense, a CBF exige que até os familiares dos jogadores sejam testados. A Federação Maranhense de Futebol se prendeu aos atletas e comissão técnica. Pois bem, o Antônio Américo informou que esses testes vão custar aí mais de 150 mil e esse dinheiro vai ter que ser arcado por alguém. A Federação Maranhense de Futebol argumenta que não tem como implementar esse protocolo sozinha, pede ajuda aí do governo do estado, deve pedir ajuda da CBF. A CBF não anunciou nesse guia se vai disponibilizar algum tipo de auxílio financeiro, mas fato é que os jogadores vão ter que ser testados, assim como comissão técnica e arbitragem. As pessoas que fazem parte do jogo em si vão ter que ser testadas durante esse momento de retomada das atividades do futebol, tanto no Brasil como aqui no Maranhão. Vamos ficar aguardando. Nesta semana começa aí a retomada do futebol com uma reunião entre os clubes e federação, reunião virtual. A partir do dia 15, inscrições de atletas. Dia 22, se o governo permitir através aí dos seus decretos, retoma os treinos e posteriormente dia 1º de agosto o futebol maranhense, o campeonato estadual, retoma aí pós período de pandemia. Vamos aguardar. Tudo ainda é no campo das previsões, no campo da especulação, porque a gente não sabe, como eu falei, o Maranhão aí segue crescendo com números galopantes, tanto de óbito quanto de contaminados. A gente não sabe como a situação vai chegar lá no dia 1º de agosto, então é tudo no campo das previsões, no campo aí da análise, como disse o próprio Hans Nina, diz também o Antônio Américo, presidente da FMF, tudo vai depender da evolução ou não da pandemia. Vamos aguardar. Então é isso, galera, a Liga do Estado fica por aqui, vamos ficar aguardando aí os próximos passos dos dirigentes e das autoridades para sabermos como vai ficar esse retorno aí do futebol, tanto no futebol brasileiro, no país inteiro, como aqui no Maranhão. Mas a minha dica é: continue em casa, continue respeitando aí as orientações dos médicos e também do governo do estado. No momento certo, tudo deve voltar ao normal, mas o normal ainda não retornou. Vamos aguardar. Acompanhe a Liga do Estado aí em todas as nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram, e também no site oestadoMA.com e no portal Imirante. Até a próxima, um abraço para todo mundo, tchau!